Então, pessoal, vamos dar, nesta aula de hoje, uma introdução rápida sobre o conteúdo de matrizes, tá? O conteúdo do terceiro ano do ensino médio. Falar sobre matrizes, primeiramente nós temos que entender que há uma definição muito formal daquilo que está propriamente já acostumado a se falar. Resumidamente, eu quero dizer para vocês o seguinte, que sempre vai ter uma matriz, tá? Este formato aqui, nós estamos observando a matriz, tá? Com isso, né, ela tem uma ordem que a gente diz que é uma ordem M por N, tá? Onde tem um número de elementos em cada linha sobre um número de elementos em cada coluna. Especificamente, a gente pode dizer que cada elemento dessa matriz seriam Azinhos, Izinhos e Jzinhos. Ó, esses Azinhos e Jzinhos são os legítimos terminhos de cada matriz. Certo? Então, o primeiro ponto inicial que nós temos que entender é que uma matriz sempre vai estar com elementos, né, pode ser uma matriz de 2x2, 3x3, 4x4 e assim sucessivamente. Então, que você compreenda, que você entenda nesse momento que essa introdução quer dizer que sempre a matriz sempre vai ser desse formato estrutural. Lembre-se disso. Tá? Existem outras formas também de tipos de matrizes. Tá? E por que falar de tipos de matrizes? Todos os tipos de matrizes elas se configuram de formas diferentes. Podem ter linhas a mais que colunas e assim por diante. Tá? A matriz linha é uma matriz de ordem 1 por N. Certo? Então o que a gente entende? Que essa matriz que é 1 por N, ela tem uma linha, certo? E N, uma coluna e N linhas, certo? Então aí a gente consegue entender esse meu argumento. Matriz coluna é uma matriz de ordem N por 1, ou seja, vai ter uma coluna e vai ter N linhas. Tá? Uma coluna e N linhas nessa classificação de matriz coluna. Uma matriz quadrada, o que é? É uma matriz que tem linhas e colunas iguais. Tá? Linhas e colunas iguais. Tá? E, só que essas número de linhas igual ao número de colunas, ela mostra de uma forma mais genérica, assim, uma 2x2, uma 3x3, que são a ideia de matrizes quadradas. Tá? Genericamente a gente pensa uma 2x2. E a matriz retangular é uma matriz onde o número de linhas é diferente do número de colunas. Sempre nós colocamos essa diferença de uma matriz N por N. Então as classificações são essas. O que você tem que pensar e tem que ficar frisado para você? Tá? Primeiro ponto. Existem 4 tipos de matrizes, né, as mais comuns. Existem suas características e essas características vocês têm que compreender melhor como cada uma está identificada, certo? Então essas são basicamente as duas primeiras partes iniciais sobre matriz. Pode passar. Falarmos de diagonais é algo muito interessante, tá? Muito interessante. Diagonal, todo mundo sabe o que é uma diagonal, né? Isso aqui é uma diagonal, né? Pelo menos todo mundo sabe que isso aqui é uma diagonal. Tá? E na matriz quadrada a gente consegue observar ela, tá? Que existe uma diagonal que é a principal e um outro ponto que a gente também destaca é que existe uma outra diagonal que é a secundária. Sempre vocês vão pensar no seguinte: quando eu sei que uma diagonal é a principal, sempre aqui é puxada de cima para baixo, da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, de cima para baixo, sempre a principal. Secundária, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Essas são as duas formas de diagonais. A principal e a secundária. Certo? Então esse é o primeiro ponto que você tem que entender. E as diagonais, tanto principal como secundária, a gente observa elas ocorrendo numa matriz quadrada. A principal é uma matriz quadrada, os elementos em que os elementos de J são iguais, constitui-se uma diagonal principal. E aqui tem exemplos de quais são os elementos que fazem parte dessa diagonal principal. Um A11, um A22 e assim sucessivamente. Uma secundária é quando a gente tem a soma dos elementos. Por exemplo, se eu tenho um
A1, por exemplo, que é o que está escrito aqui anteriormente, quando eu vou somar 1 mais 1, é 2. Então a gente sabe que um dos elementos da diagonal secundária é quando a gente soma o n mais 1, certo? Na próxima aula eu trago mais um ponto inicial das demais matrizes.